Bom dia, turma. Bom, galera, a gente está aqui mais uma vez no ambiente do simulador PhET, ok? E nós vamos utilizar hoje o ambiente do PhET para entender um pouco melhor o que são as transformações gasosas. Por que isso? Porque a gente fala nos textos, nos problemas, ou até mesmo na aula, transformação isotérmica, transformação isobárica, isovolumétrica, volume constante, pressão constante, temperatura constante, né? E você fica um pouco perdido, porque realmente é difícil imaginar o que acontece com gás dentro de um recipiente, né? Então o PhET ele vai proporcionar a gente ver o que acontece realmente com gás dentro de um recipiente, para que você entenda um pouco melhor, consiga imaginar as situações problema de uma maneira mais eficaz, ok? Muito bem, então vamos lá. Eu tenho aqui um recipiente, tá certo? Eu tenho aqui um termômetro, que pode medir a temperatura lá dentro. Eu tenho aqui um aparelho que pode medir a pressão lá dentro. Eu tenho aqui uma máquina que me permite injetar dentro desse recipiente gás, moléculas de gás. E eu tenho aqui um aquecedor, que eu posso aquecer o que está lá dentro, certo? Muito bem, então vamos começar aqui o nosso experimento. Eu vou injetar inicialmente uma determinada quantidade de moléculas. Repara que o gás, quando ele é injetado, o que acontece? Ele começa a se espalhar. Então você vê que bate direitinho com o que eu falei para você anteriormente. O gás, amigos, ele sempre vai ocupar todo o volume disponível, todo o volume do recipiente, de forma que o volume do gás será sempre igual ao volume do recipiente que o contém. Você está vendo isso aqui agora. O gás se expandiu e ocupou todo o volume disponível, tá certo? Repare então que nesse momento esse gás ele está a uma temperatura de 300 kelvins, certo? E a uma pressão de 5,8 atm. E o volume desse gás é o volume do recipiente que o contém. Ok. Bom, então eu vou marcar aqui, manter constante. Eu vou marcar como constante inicialmente o volume. Portanto, nós estamos tratando nesse momento de uma transformação isovolumétrica, uma transformação a volume constante. E aí o que eu vou fazer, amigos? Eu vou ligar esse aquecedor e fornecer calor para esse gás. Eu vou aquecer esse gás, certo? Então, o termômetro vai marcar a temperatura do gás e esse aparelho aqui vai marcar a pressão do gás. Então, vamos ver o que vai acontecer quando eu aumentar a temperatura do gás. Então, está aí, estou fornecendo calor ao gás. Verifica que a temperatura está subindo e o que está acontecendo com a pressão lá dentro? Ela também está subindo, está aumentando. De novo, a temperatura está subindo e a pressão está acompanhando o aumento. Também está subindo. Portanto, amigos, a gente conclui o seguinte. Você agora consegue ver, visualizar, que na transformação isovolumétrica, ou seja, a volume constante, quando você aquece o gás, quando a temperatura dele aumenta, a pressão também aumenta. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Se você aquecer o gás, se você resfriar o gás, repara, eu estou resfriando o gás. Tá vendo? Tem um gelinho aqui. Olha o que está acontecendo lá em cima com o termômetro aqui e com a pressão. Olha lá, estou resfriando o gás, a temperatura está diminuindo e a pressão está diminuindo também. Tá certo? Então aqui é uma ótima forma de você ver o que acontece com gás em uma transformação isovolumétrica. Vou aproveitar o gancho para falar uma outra coisa para você. Gente, quando a gente fala de temperatura, eu falei isso nas aulas anteriores, só que agora você tem a oportunidade de visualizar. Quando a gente fala de temperatura, a gente está falando de agitação molecular. Temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas. Se você tem uma temperatura alta, você tem um alto grau de agitação molecular. Se você tem uma temperatura baixa, você tem um pequeno grau de agitação molecular.
olha só, eu vou diminuir a temperatura desse gás. Repara o que está acontecendo com o movimento das moléculas aqui dentro, com a velocidade do movimento dessas moléculas. Olha lá em cima no termômetro, ó, a temperatura está caindo. Olha para o movimento molecular. Repara que as moléculas elas estão ficando cada vez mais lentas. Então, gente, guarda isso. Temperatura nada mais é do que uma medida do grau de agitação molecular. Quanto menor o grau de agitação molecular, menor a temperatura. Então, aquecer um determinado gás, líquido, enfim, aquecer alguma coisa significa aumentar o grau de agitação molecular das moléculas desse corpo ou dessa substância, tá certo? Então, repara que eu tenho uma temperatura de 1 Kelvin, é quase o zero absoluto. Zero absoluto seria 0 kelvins, né? E aí você tem um movimento molecular quase imperceptível. Agora, se eu começo a aquecer, a temperatura começa a aumentar, 2 kelvins, 3, 4 kelvins, 6, 7, 8, 10. Repara o que está acontecendo com o movimento molecular. À medida que a temperatura vai aumentando, as moléculas elas vão ficando mais agitadas. Então, essa daqui é uma excelente oportunidade para você poder entender isso de uma vez por todas. Que a temperatura ela nada mais é do que uma medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Tá certo, galera? Bom, então vou passar para o próximo experimento. Aqui a gente está toda a transformação isovolumétrica. Tá? Bom, agora o que eu vou... Primeiro, vou injetar uma quantidade de gás lá dentro. Então tá aí as moléculas, né, se expandindo, o gás tomando conta de todo o espaço disponível do recipiente, tá certo? De forma que o volume dele passa a ser o volume do recipiente que o contém. Agora a gente vai manter a temperatura do gás constante, certo? Bom, então a temperatura constante, repara que eu não tenho mais como aquecer o gás aqui embaixo, né? O que eu vou fazer agora é variar o volume. Como? Aqui, ó, mexendo, tá vendo? No volume da caixa, do recipiente. E aí, você presta atenção no que vai acontecer aqui com a pressão do gás. Então, inicialmente, nós temos o volume, esse volume aqui, nós temos uma pressão de 5,7 atm. Eu vou diminuir esse volume. E você repara que a pressão aumentou para 7 atm. Então, eu vou diminuir mais um pouco esse volume. E a pressão aumentou para 8,7. Diminuo mais um pouco. Aqui eu já estou no limite. E a pressão atingiu o valor de 11,2 atm. Então, no menor volume possível, eu tenho a maior pressão possível, que é 11,2 atm. Então, essa é uma característica da transformação isotérmica, que é a transformação a temperatura constante. O volume e a pressão são inversamente proporcionais. Quando eu diminuo o volume, a pressão aumenta. Se eu fizer o contrário, ó, repara que eu vou aumentar agora o volume da caixa. Olha o que vai acontecer com a pressão. Caiu para 7,3. Aumento mais um pouco. Caiu para 5,4. Aumento mais um pouco. Caiu para 4,5. Aumento mais um pouco. Caiu para 4,1. Então, a gente tem a oportunidade de ver aqui a transformação isotérmica de um gás. Certo? Muito bem. Vamos agora tratar da transformação isobárica. Injetei o meu gás lá dentro. Vou marcar aqui, ó, pressão constante. Ok? Então, essa pressão aqui agora, ó, ela não vai variar. Então,
Vamos lá. Eu vou aquecer esse gás aqui dentro. Vamos ver o que vai acontecer com o volume, já que a pressão não varia. Opa! Quando eu aumentei a temperatura, repara que a temperatura está subindo aqui. Ó. O que está acontecendo com o volume? Está aumentando. Vou diminuir agora a temperatura. O que acontece com o volume? Também diminui. Olha lá. Ó. Então, você pode ver aqui o que acontece na transformação isobárica. Ah lá, a pressão ó, se manteve constante, 5,8 atm. Nesse tipo de transformação, quando eu aumento a temperatura, o volume aumenta. Quando eu diminuo a temperatura, o volume diminui. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. Tá certo, galera? Então, espero que eu tenha ajudado você, espero que eu tenha sido claro. Forte abraço, até a próxima aula.